Oi pessoal, eu sou Maga Prisca, da equipe do Com Harmonia, e nós estamos aqui em mais essa videoaula. Nós estamos tratando do tema Interpretação Esotérica do filme Lucy. Essa aqui é a aula de número 8. Quem não pegou as outras, por favor veja, senão você não vai acompanhar o desenrolado que nós estamos aqui compartilhando, tá bem? Nós vamos pegar nesse encontro o momento em que o cientista Samuel, o professor Samuel, está na palestra dele. E eu estou aqui com o meu roteirinho, como eu sempre falo para vocês, e eu vou acompanhar o roteirinho, tá? Para não perder coisas importantíssimas que ele falou, e aí eu desenrolo a explicação, tá bem? O cientista Samuel está dizendo na palestra: se utilizássemos mais de nossa capacidade cerebral, talvez 20%, teríamos consciência e domínio sobre o nosso corpo, sobre outros corpos, localizaríamos objetos à distância, perceberíamos um espectro maior de luz, som, impulsos elétricos. Olha que interessante o que o professor Samuel está dizendo. Será que não é isso que os yogis conseguem? Será que não é isso que os seres que entram em samadhi conseguem? Será então que a vida espiritual, a vida de oração, a vida de meditação, a vida da yoga meditativa, será que todo esse caminho que esses devotos vivem, que eles se tornam mestres, que eles se tornam gurujis, que eles se tornam yogis, que eles se tornam grandes sacerdotes e sacerdotisas, será que não é isso que eles conseguiram? Será que o que eles conseguiram não foi uma ampliação da capacidade cerebral? Que também foi, assim, propiciou para que a consciência superior conseguisse se manifestar no cérebro? Será que eles não conseguiram preparar o cérebro deles para que a consciência superior conseguisse derramar o seu conhecimento ali? Será que não é disso que se trata a vida espiritual, a vida contemplativa? Porque vejam, a gente tem aí relatos, né? Santa Teresa d'Ávila, ela tinha uma vivência mística e ela percebia outras realidades quando ela entrava naquele estado contemplativo, e tantos outros seres, um Francisco de Assis e um Mestre Jesus, ele andava sobre as águas, então é porque ele tinha capacidades além, porque o nível de consciência dele estava conseguindo se manifestar no repositório físico, que era o cérebro, e nesse corpo. É muito interessante isso que ele fala aqui, porque sim, os mestres, os iluminados, eles têm sim domínio sobre o corpo. Tanto é que vocês sabem bastante a história do chamado fakir e de tantos outros que não sentem dor, que controlam a dor. O que é isso? Domínio sobre o corpo. Tem domínio sobre outros corpos? Sim. O Jesus andou sobre as águas, ele teve domínio sobre o corpo do reino mineral, sobre o mar. Tem domínio sobre os outros corpos. Jesus curava a lepra em 1 minuto, domínio sobre os outros corpos. Localizaríamos objetos à distância. Muitos seres hoje são usados até pela ciência convencional para localizar objetos e pessoas à distância. Perceberíamos um espectro maior de luz. O que é isso? É perceber outros seres, outras realidades que estão num espectro maior de luz que esses olhos aqui, esses aqui não conseguem enxergar. Mas e se eles ficarem diferentes porque a capacidade cerebral foi aumentada? É disso que nós estamos falando. O que o professor Samuel está falando aqui é algo que existe para os iluminados, para os yogis, para os gurujis, para esses nossos instrutores. O professor Samuel continua. Temos 100 bilhões de neurônios no corpo humano.
100 bilhões. Somente 15% desses neurônios estão ativados em nós. Isso a ciência hindu no Mahabharata fala. Há mais conexões no corpo humano do que estrelas na galáxia. A ciência védica, egípcia, oriental, eles dizem assim: nós somos um microcosmo. Isso aqui é um microcosmo. Tote fala: o que é em cima é embaixo. Esse corpo é um micro-universo. E aqui o professor Samuel estava fazendo aquela palestra para dizer isso. O que é 100 bilhões de neurônios no corpo humano? Como que há mais conexões do corpo humano do que estrelas numa galáxia? Existe isso. Está ativado isso em nós? Não. Não está ativado. Está lá. É um potencial que pode vir a se manifestar. Depende do que você está fazendo com a sua máquina física. Aí o professor continua na palestra dele. Possuímos uma rede de informação gigantesca, mas quase não temos acesso a ela. Sim, a ciência védica, todas essas que eu estou repetindo toda hora, elas falam isso. Existe uma rede de conexão gigantesca, tanto dentro de nós, como fora de nós. Essa rede de informação interior nossa, ela não está ativada. Como ela não está ativada, ela não consegue entrar em comunhão com a rede de informação de fora. Lembra, nas videoaulas passadas, o professor Samuel falou do golfinho, que o cérebro do golfinho é um radar e que ele emite algo no radar e ele recebe em troca, né? E aí ele sabe a localização, ele sabe o todo. Ele é o radar. Lembra que nós falamos disso? Pois é, nós também somos em potencial. A diferença é que o golfinho, ele está utilizando isso. O golfinho, ele desenvolveu nele a capacidade. Lembra que nós falamos lá atrás? Nós desenvolvemos capacidades fora de nós, mas nós não estamos desenvolvendo as nossas capacidades. Lembra? E lembra que nós falamos lá atrás que nós sabemos, pela ciência espiritual, que o golfinho ele se comunica com o todo. Ele manda a informação para o todo e ele recebe informação do todo. E nós, seres humanos, éramos para ser assim também. Nós teríamos que acionar esse potencial em nós. Aí nós iríamos nos unir com essa presença cósmica que é toda unida. É toda unida. Vejam, o Samadhi é o último grau de iluminação dos devotos, dos mestres. É quando eles estão na meditação e eles conseguem entrar em unidade, em união com o absoluto. Não existe como os mestres descreverem para nós o que é o Samadhi, porque alguém que viva isso não consegue descrever o que é para alguém que não viva. Mas algumas coisas eles dizem. Uma das coisas que eu considero muito interessante que eles dizem é o seguinte: eu tive a consciência de todos os seres ao mesmo tempo e eu era um com eles. Isso é a rede de informação gigantesca que o professor Samuel está dizendo aqui. O que será você estar na unidade e se sentir todos em você e você em todos? O que será isso? Concorda que para um mestre chegar a um Samadhi, o cérebro dele está diferenciado? Tá. O trabalho espiritual que ele fez foi fazendo acontecer mudanças nessa máquina física. Bom, o professor Samuel está dizendo isso no filme porque o que ele fica falando em cada trechinho de aula que ele está dando na palestra dele
É o que está acontecendo com a personagem Lucy. Então aí eles voltam a cena para Lucy, e lá tá a Lucy, que bateram nela, a droga vazou, eu já expliquei tudo no encontro passado. E aí ela acorda, ela abre os olhos. Essa coisa também é muito interessante, a Lucy acorda. Nós vamos acordar, nós estamos dormindo. A Lucy entrou num sono, uma pessoa mediana, comum, sem a energia espiritual ainda ter se fundido com a material, e quando ela acorda, o processo já aconteceu. Ela acorda diferente. Ela acorda com tudo aquilo que o professor Samuel acabou de descrever na palestra dele. A Lucy acorda, ela não está sentindo nenhum medo mais, ela não está com medo. A Lucy não está mais se sentindo frágil. A Lucy acorda e dá a impressão para a gente que imediatamente ela sabe o que ela vai fazer. Ela já toma uma atitude, ela sabe o que fazer. Sem vacilo, ela começa a tirar todos os empecilhos de volta dela. Ela faz lá o plano, ela pega a arma, ela consegue subjugar o primeiro mafioso que vem, ela consegue sair da cela, ela continua caminhando, vai se liberando ali de todos os homens, os mafiosos, que alguns interpretam esse filme, sim, tem essa interpretação, como violência, ela foi matando todo mundo friamente, mas nós falamos lá no nosso primeiro encontro, lembra? Nós vamos interpretar esse filme como símbolos que estão remetendo para um simbolizado, e essa guerra que acontece fora é dentro da nossa psique. Então, que momento é esse? É o momento em que, quando nós permitimos que a presença divina entrasse em nós, fizesse morada no nosso ser, que foi a energia Rajas, azul, que entrou, e quando nós colocamos a regência do nosso ser para a nossa presença divina e não mais deixamos que o ego nos domine, aí nós começamos a combater os agregados. Lembra? Nós falamos nos encontros anteriores que esses personagens todos em volta da Lucy são os agregados. Então a Lucy passa de uma pessoa que era totalmente dominada pelos agregados, ela passa a ter poder de dominá-los. O que isso significa? Quando a gente permite que a presença divina se manifeste em nós, a gente não sente mais medo. A gente não se sente mais frágil. A gente não se sente mais impotente. A gente começa a sentir uma lucidez. A gente olha, traça uma estratégia e fala, então vou fazer assim. E a gente começa a combater os agregados. Aí vem um agregado querer se manifestar na gente, a gente tira ele da nossa frente. A gente não deixa, que é o que ela está fazendo. Ela está andando por aquele corredor e tirando todos que estão no caminho dela. Ela sabe o que ela quer fazer, ela sabe o que ela vai fazer. Aconteceu com ela, acabou de acontecer com ela o que o professor Samuel descreveu, a mente dela está conectada com algo superior, e quando a gente faz isso, quando a gente se conecta com o nosso aspecto superior, quando a nossa mente começa a ficar unida com essa mente absoluta, que é presença divina, que é paz, que é sabedoria, essa mente onipresente, essa mente onisciente, aí a gente vai aprendendo a lidar com os agregados. Vem um, a gente tira. Vem outro, a gente tira. Vem outro, a gente tira. A gente não deixa mais eles nos atrapalharem. Eles vêm no nosso caminho tentar criar uma situação, a gente tira eles da frente. É isso o que a Lucy começa a fazer quando ela teve essa conexão com a energia superior. É isso o que acontece com o ser. Esse momento do filme significa isso. Então, nós vamos parando por aqui,
nessa interpretação, e aí no nosso próximo encontro a gente continua, tá bem? Até lá, paz e luz para todos vocês.